Vamos para a carta de Romanos, rapidamente, capítulo de número 1. E como eu falei, semana passada nós terminamos falando sobre o alcance do Evangelho, a condição do Evangelho e o resultado do Evangelho. Nós vamos ler novamente versículo 16 e 17, que são esses dois versículos que vão trazer a doutrina da justificação. A carta de Romanos é uma carta gloriosa, poderosa, de muita luz, de muita vida, de muita verdade, assim como todas as outras. Mas essa carta de Romanos, ela tem a convicção de que seremos totalmente edificados de uma maneira profunda à medida que nós recebemos luz, à medida que nós recebemos a revelação do Senhor. E eu gostaria que você abrisse a carta de Romanos, capítulo de número 1, versículo 16 e versículo 17. Deus seja louvado. Aleluia. Romanos, capítulo de número 1, versículo 16 e versículo 17, vai falar assim: não me envergonho do Evangelho. Paulo fala isso aos romanos, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ou seja, a justiça divina de Deus não tem nada a ver com a nossa justiça natural, né? É totalmente contrária, porque ela é pela fé, né? E nós desfrutamos dessa justiça através do Evangelho, como diz o versículo 17. Então agora nós vamos falar sobre o poder do Evangelho. Esse que o apóstolo Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. Então o primeiro ponto que nós vamos destacar aqui é o seguinte: há os que se envergonham do Evangelho, que se Paulo está ministrando, que ele não se envergonha do Evangelho, é porque existiam pessoas que se envergonhavam do Evangelho, né? Primeiro ponto, então, há os que se envergonham do Evangelho. Segundo ponto, há os que são a vergonha do Evangelho, que é diferente daqueles que se envergonham do Evangelho. Tem aqueles que são a vergonha do Evangelho e os que não se envergonham do Evangelho. Existem três classes aí: os que se envergonham do Evangelho, os que são a vergonha do Evangelho e os que não se envergonham do Evangelho. E nós vamos falar muito sobre o Evangelho, sobre o poder do Evangelho. Só que para nós seguirmos adiante, para falarmos a respeito do poder do Evangelho, nós primeiro precisamos definir melhor o que não é o Evangelho. Isso precisa ficar muito claro para nós. E Paulo, ele nos ensina com esses dois versículos algo glorioso, né? Então nós precisamos definir o que não é o Evangelho, para nós então entendermos o que é o Evangelho. Então, primeiro ponto que nós vamos entender e aprender nessa carta, antes de analisarmos o que é o Evangelho, nós veremos o que não é o Evangelho. Primeira característica, primeiro ponto, como você quiser anotar aí: o Evangelho que Paulo anuncia não é o Evangelho da prosperidade. Vou repetir: o Evangelho que o apóstolo Paulo anuncia aos romanos não é o Evangelho
da prosperidade. E vamos estudar melhor esse ponto aí. Por que que o apóstolo Paulo, ele nos ensina que esse evangelho não é o evangelho da prosperidade? Porque, infelizmente, nós vemos hoje no mundo todo florescer um outro evangelho, a qual o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 1, 6 e 7, que não existe outro evangelho. Se vos anunciarem outro evangelho, o qual não existe esse outro evangelho, ele nos alerta, né? Então nós vemos florescer hoje no mundo um outro evangelho. Que evangelho é esse? Um falso evangelho, conhecido como o evangelho da prosperidade e não o evangelho da cruz. Paulo, quando ele vai anunciar, ele traz a evidência do poder do evangelho da cruz. E esse evangelho da prosperidade, esse falso evangelho, que não é o evangelho, ele promete o quê? Conforto, ele promete sucesso, e não promete renúncias. Esse evangelho, esse falso evangelho da prosperidade, ele promete riquezas na terra, e não a bem-aventuranças do céu, no céu. Nós precisamos entender que esse evangelho da prosperidade, que não é o evangelho, que é um falso evangelho, ele coloca o ser humano no centro em vez de Deus. Olha que perigo isso. Tudo, quando eu falo tudo, é tudo que tira a centralidade de Deus, não é o evangelho do Senhor. E esse falso evangelho a qual Paulo está falando aqui nesse primeiro ponto, que é o evangelho da prosperidade, ele dá ênfase, ele coloca o ser humano no centro, em vez de Deus. Ou seja, ele é antropocêntrico e não cristocêntrico. Nesse evangelho que o apóstolo Paulo diz que é o falso evangelho, nesse evangelho é Deus quem está a serviço do homem, e não o homem a serviço de Deus. Olha como é perigoso isso, irmãos, e como é profundo e verdadeiro. No falso evangelho, Deus, ele está a serviço do homem, e não o homem a serviço de Deus. Nesse falso evangelho, é a vontade do homem que deve ser feita e prevalecer, e não a vontade de Deus. Ou seja, é Deus satisfazendo todas as vontades do ser humano. Isso é totalmente antibíblico, porque nós vemos na própria vida do Senhor Jesus Cristo o contrário. Quando Jesus Cristo ele vai ser crucificado, que ele diz: Pai, passa de mim esse cálice. Ele diz: mas contudo que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Ele já está nos revelando o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho tem como propósito o cumprimento da vontade de Deus e não do ser humano. O verdadeiro evangelho é o ser humano que se submete à vontade eterna de Deus, e não Deus que se submete à vontade do ser humano. Então nós precisamos entender que o evangelho da prosperidade é um falso evangelho. Ele não é o evangelho de Deus. Esse falso evangelho, ele confunde prosperidade com salvação, riqueza na terra com bem-aventurança no céu. Esse falso evangelho troca a cruz pelo dinheiro. Que triste, né, irmãos? Que triste. Mas, pastor, nós não vivemos isso em 2023. Não vivemos, irmãos. O pior de tudo é que vivemos. Há muitos que renunciam à cruz pelo dinheiro. A bem-aventurança eterna pela prosperidade terrena.
a salvação pelo sucesso pessoal. O evangelho da prosperidade, ele é popular, mas não é verdadeiro, irmãos. Paulo vai falar isso em sua carta a Timóteo, em que os homens terão comichão em seus ouvidos, amontoarão para eles, se reunirão e escolherão mestres e pastores que falam segundo o desejo do seu coração. Ou seja, que falam aquilo que agrada a eles. Isso não é o evangelho. Cuidado, isso não é o evangelho. Porque o evangelho, ele nos confronta. O evangelho, ele nos exorta. A palavra do Senhor diz que o próprio evangelho é ele quem nos fere e é ele quem nos cura. O evangelho nos ama, nos abraça. O evangelho nos chama para um relacionamento de compromisso com o senhorio de Cristo Jesus e com o reino de Deus e com a comunhão do corpo. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse falso evangelho, ele atrai multidões, mas não reconcilia o homem com Deus. Esse falso evangelho, ele produz o entusiasmo na carne, mas não alivia a consciência da culpa. Esse falso evangelho, ele enche o pecador de soberba, em vez de levá-lo ao arrependimento. Esse não é o evangelho. Primeiro ponto que nós entendemos, que o evangelho não é o evangelho da prosperidade. Segundo ponto, e é muito interessante nós entendermos isso, porque vai trazer muita luz, muito entendimento, muita clareza acerca do verdadeiro evangelho. O evangelho que o apóstolo Paulo anuncia não está centralizado em milagres e prodígios. Vou repetir. O evangelho que o apóstolo Paulo anuncia não está centralizado, fundamentado em milagres e prodígios. Abro parênteses, nós não estamos falando que o Senhor não faz milagre, Ele faz. Nós não estamos falando que o Senhor não faz prodígios, Ele faz. Nós somos os milagres de Deus. Nós somos os próprios milagres do Senhor. A questão é que nós precisamos entender que há muitas pessoas que pregam um evangelho apenas para o quê? Para aliviar a dor do corpo e não para sarar as enfermidades da alma. Somente o evangelho tem o poder de nos curar, e essa cura da alma está em Cristo Jesus. Está no evangelho glorioso do Senhor Jesus Cristo. E o evangelho que tem como fundamento e é centralizado em milagres e prodígios, ele tem como propósito simplesmente aliviar, massagear o ser humano. Pastor Guilherme, por favor. Não, só para complementar, eu conversava com a Kelly ontem, hoje também, o mesmo assunto. Você vê nas Escrituras que o Evangelho de Cristo Jesus era sobre o reino de Deus, sobre a justiça de Deus, as coisas que são do alto, né? Não anulando os milagres, os sinais, as maravilhas, como a gente sempre fala. E dos apóstolos também era a mesma coisa. Você não vê nem Jesus e nem os apóstolos pregando milagres. Eles pregavam o reino, porém faziam milagres. Eles não pregavam milagres, eles faziam milagres. A gente vê Jesus fazendo milagres, mas não pregando milagres. A gente vê os apóstolos pregando o reino e fazendo milagres, né? Lembra aquele, a gente cita bastante também, aquele mendigo que estava à porta do templo, Formosa? Sim. Né? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Recebeu o milagre, fez o sinal. Ele não ficou ali pregando sinais e maravilhas, pregando um sermão de cura, né?
Perfeito. Ele pregava o reino de Deus. Jesus, ele falou o quê? Ide e fazeis discípulos de todas as nações. Ele fala o quê? Vai de casa em casa, anuncie o reino de Deus. Façam sinais e maravilhas. Façam sinais. Façam, não preguem sinais. Façam sinais, né? Então é importante a gente se atentar a esses pontos, porque nos traz a uma clareza de compreender realmente o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, que nos aponta simplesmente o reino de Deus e a Cristo em todo o tempo, que é a centralidade do Evangelho, né? Então, embora toda a cura, todo sinal, todo prodígio, toda maravilha seja agregado ao reino de Deus, porém nunca é o foco. Nunca foi o fundamento. Nunca, né? Então, os sinais, a cura, tudo isso é para ser manifestado e não pregado, né? Perfeito, excelente. Esse evangelho que Paulo anuncia, que não está centralizado em milagres e prodígios, Paulo, ele nos traz essa luz e essa clareza que essas pessoas, eles pregam somente curas e não pregam o arrependimento. Eles pregam somente milagres e não pregam a fé salvadora. Pode falar, pastor, por favor. Quando você começa a enxergar com clareza isso, você começa a ver aquele paralítico que foi descido pelo telhado. Jesus não estava fazendo um culto de cura e libertação, ele estava ensinando sobre o reino dos céus, entende? E ali no meio, por causa da fé em Cristo, reconhecido que Deus é supremo sobre todas as coisas, e que Cristo era o Filho de Deus, então ali eles receberam a cura, o milagre, em vários eventos, né? Então você começa a ver nas Escrituras todas as curas de Jesus, momento nenhum ele estava fazendo ali uma campanha de cura, uma cruzada de milagres, não estava fazendo nada disso. Ele estava anunciando o reino de Deus, a justiça de Deus, buscar o reino dos céus, que ele era o pão vivo, que ele era o Cristo. E automaticamente os sinais vinham acontecendo, as maravilhas, né? Então a única coisa que ele falava, a tua fé te salvou. Era isso que eu ia falar. Vai. Ele simplesmente dizia, vai, Né? a tua fé te salvou. E pronto. A tua fé te curou. A fé em quem? Em Cristo. Entende? Por isso, irmãos, que não é o pastor Guilherme, não é o pastor Tiago que vai curar alguém e que tem o poder para curar. Não. É o próprio Cristo, é o Espírito Santo de Deus que age não só no pastor Tiago ou no pastor Guilherme, em todos aqueles que creem no seu nome. Ele falou que ele nos deu autoridade, nos revestiu de autoridade e poder. Vão e anunciem o reino dos céus e anunciem o reino de Deus. E vocês então aí verão os milagres, os prodígios, mas o foco central é a mensagem do Evangelho. Ou seja, o milagre, as maravilhas, são simplesmente aspectos que é uma isca que vem junto com o Evangelho, mas que tem como propósito glorificar a Deus e não o homem. Nós não temos o poder de cura. Nós não temos, quem tem é Deus, e Deus em nós, Ele opera e Ele faz, a glória é dele, a glória não é nossa. É isso que é o Evangelho verdadeiro. O que nós precisamos para viver e desfrutar isso, pastor Tiago? A fé em Cristo Jesus, a fé no Senhor. Porque esse falso evangelho que é fundamentado em milagres, prodígios e maravilhas, as pessoas pregam somente sobre supostos direitos que o homem tem, e não sobre a necessidade desse homem se arrepender. Porque o evangelho é esse: se arrependa, porque é chegado o reino dos céus. Já chegou a boa notícia, a boa novidade, nós já desfrutamos e contemplamos. A boa notícia é que Jesus Cristo veio para redimir, para salvar a humanidade, para morrer em prol dessa humanidade, para levar todo o pecado, toda a maldição, toda a dívida que a humanidade tinha sobre ele, sobre si.
Então, esse é o anúncio do verdadeiro evangelho. Nós precisamos reafirmar com toda a convicção: Deus, sim, realiza milagres. Deus, sim, realiza maravilhas e prodígios. Por quê? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Porém, o fundamento do evangelho não é o milagre. O fundamento é a fé no Senhor Jesus Cristo. E aí, como o brinde e o bônus, nós recebemos o presente de Deus, que é o milagre, que é a graça do Senhor sendo expressada em todos os momentos de nossa vida, e que muitas vezes a gente não contempla. O fôlego de vida, o maior milagre da vida, uma vida reconciliada com o Senhor, o maior milagre que possa existir no mundo, uma vida sendo reconciliada com Deus. Isso não tem preço, irmãos, Então, nós precisamos entender que o Senhor jamais se abdicou do seu poder, nunca, jamais. Ele sempre quis nos ensinar que o evangelho tem como fundamento levar as boas novas, anunciar, proclamar as boas novas. Porém, nós precisamos entender que o evangelho não é constituído de milagres, não é constituído apenas de milagres. Por quê? Porque o milagre, ele pode abrir a porta para o evangelho, e ele abre a porta para o evangelho. Sim ou não? Claro que sim. Uma pessoa vai contemplar um milagre, uma maravilha, um prodígio. Abriu a porta, a pessoa vai dizer: cara, eu quero esse Deus, eu quero viver com esse Deus, é esse Deus que eu quero para a minha vida. Então, o milagre, ele vai abrir a porta para o evangelho. Mas o milagre não é o evangelho. E aqui nós temos que deixar muito claro isso. Porque senão nós vamos correr atrás somente de coisas externas. Muito mais do que um milagre, Deus quer fazer com que nós vivamos uma vida alinhada e posicionada ao seu propósito e à sua vontade. Quantos que já não... Se nós pegar a história do povo de Israel, vamos pegar a história do povo de Israel, para não falar da nossa história. Quantos milagres o povo de Israel viu, contemplou, mar vermelho se abrir, o fogo, a nuvem de fogo conduzir, um maná descer do céu, a carne descer dos céus, água saindo da rocha, o Senhor, as pessoas sendo picadas pela cobra e morrer, o Senhor lá ressuscitando, trazendo a vida. Quantos e quantos milagres o povo de Israel desfrutou e viveu? Isso transformou a vida deles? Desse povo todo que viu tudo isso e viveu, quantos de fato entraram na Nova Canaã? Nós estamos falando de 3 milhões, mais de 3 milhões de pessoas. Daquela geração, Josué e Calebe. Daquela geração, só 2. Então o milagre nunca foi, nunca será e nunca vai ser o fundamento do evangelho. Porque se Deus não fizer o milagre, eu não quero mais saber de Deus. Quem está no prejuízo é a pessoa que não quer mais Deus. Pode, claro. Eu acho interessante frisar isso, porque no meio do sistema religioso que está impregnado nas pessoas, eu acredito que muitos de nós, não só eu, mas há anos atrás falávamos: vamos lá buscar a tua bênção, vamos lá buscar a tua vitória, a tua cura, o teu milagre, que Deus vai fazer. E não isentando o poder de Deus, porém, hoje a gente, com um pouco mais de luz no nosso entendimento, a gente consegue enxergar que nós estávamos induzindo a pessoa a uma dependência de mendigo, vamos dizer assim, mendigos espirituais, aonde as pessoas ficavam presas somente
em busca das suas necessidades, de dificuldades circunstanciais da vida, independente da área que fosse. Quando, na verdade, a gente deveria estar pregando a Cristo, anunciando que, de fato, sim, Deus poderia resolver a situação da vida da pessoa, porém, Deus tem um plano muito maior, que se aquela pessoa compreendesse o plano de Deus para a vida dela, aquela circunstância, problema, enfermidade, seja lá o que for ela estiver passando, seria insignificante perto do plano eterno de Deus para a vida dessa pessoa, entende? E não anulando que ela não deveria buscar uma cura, um milagre em Deus, porém introduzindo ela num lugar de maturidade para que ela compreenda que Cristo tem que ser o foco principal da fé dela, né? E através da fé nós vivemos por Cristo, porque somos justificados pela fé e vivemos pela fé no Senhor. E é isso que nos dá o direito outorgado por Deus, não por nós, né, mas pela graça de Deus, de nos beneficiar de tudo aquilo que Ele já nos deu pela cruz do Calvário, né? Então, quando a gente olha para trás pelo que a gente fez, né, e ainda a gente vê no sistema religioso operando na vida de muitas pessoas hoje, eu testemunho assim pelo fato de eu tentar, já conversei essa semana ainda que passou, fazer com que um colega de trabalho compreendesse isso em Cristo, porém ele não conseguiu entender, né? E eu e ele acabamos, não numa discussão, uma conversa, mas ele falava, eu não consigo entender o que nós estamos discutindo, porque ele entendia que eu estava falando que Deus não curava, que Deus não operava na vida do homem, mas eu não estava querendo dizer, aí eu falava, não estou anulando o poder de Deus, né? Deus cura, Deus transforma. Sim. Mas ele falava, eu não compreendo, mas eu estava querendo falar justamente isso, que o centro do Evangelho é Cristo, isso que não é o milagre, não é a cura. Mas infelizmente, nesse tempo ele não conseguiu ver, mas acredito que através do Espírito ele possa conseguir enxergar isso, né? Mas eu acredito que a gente tem como responsabilidade anunciar a Cristo para que eles possam conseguir enxergar essa verdade com clareza também, a maneira muito maior que a gente já enxerga, né? Assim, pela graça de Deus. Porque esse evangelho da cura e do milagre, ele atrai multidões também. E como atrai multidões, mas ele não transforma. Exato, por favor, Gê. Por favor. Estava dizendo que o milagre é só uma evidência, é só um sinal do poder de Deus. Isso, de quem é Cristo. É que nem eu estava vendo uma pregação esses dias, né, que ele falava a respeito disso e do sistema religioso que prende as pessoas, infelizmente, tentando atrair as pessoas com essas pregações de milagre e cura, e as pessoas ficam paradas ali. E ele até faz o anexo que o próprio nome já diz sinal, é como quando a gente vai viajar para uma cidade. A gente vê uma placa de bem-vindo ali, é só um sinal de uma cidade. Perfeito. A gente não fica parado ali na placa, né? Tem uma cidade para conhecer. Perfeito. E a mesma coisa o milagre, a cura. A gente não fica parado ali. Tem um reino para conhecer, para ir adiante, né? Excelente, excelente. As pessoas, nós vamos ver na história bíblica, que as pessoas que mais viveram e viram milagres foram as pessoas mais incrédulas. Vou te trazer um exemplo. As 3 gerações que mais viram milagres e prodígios na história bíblica foram as pessoas que viveram nos dias de Moisés, nos dias de Elias e nos dias dos apóstolos. Foram as pessoas que mais vivenciaram as maravilhas, os milagres e os prodígios. E qual é o resultado da resposta que essas pessoas deram em viver esses milagres, essas maravilhas, esses prodígios? Essas 3 gerações se renderam à incredulidade. Está aí a prova, irmão, que o nosso fundamento é Jesus Cristo e não um milagre. Deus opera o milagre. Sim, Ele faz, mas não pode ser fundamento. Nós não podemos vir
ao Senhor, buscar o entendimento de quem Ele é como se fosse, como o pastor falou, mendigando a cura, o milagre. Não, nós temos que vir para conhecer quem Ele é e o seu poder. E à medida que nós vamos crescendo, nós vamos nos alimentando da palavra, nós vamos crescendo em fé. E aí Ele diz: vai, a tua fé te salvou. Ele faz, irmãos, segundo a vontade dEle, segundo o seu querer, né? Então nós precisamos entender isso, que o milagre em si não é suficiente para converter o pecador. O milagre não tem poder para converter o pecador. Somente o Espírito Santo de Deus é quem tem esse poder. O milagre não tem poder de transformar, de converter o pecador. Os 10 leprosos, dos 10, quantos que voltaram para agradecer? 1. Esse se prostrou, esse reconheceu o senhorio de Cristo. E os outros 9? Vamos se alegrar, vamos festejar. Vamos viver a nossa vida agora, nós fomos curados. Não, Ele te curou para você viver a vida dEle agora. E não para você viver a tua vida. Né? Então nós precisamos entender e compreender isso. Jesus não veio ao mundo apenas com o propósito de aliviar a dor do corpo do ser humano. Ele veio para salvar o homem, para resgatar o homem do pecado e da ira vindoura de Deus. É muito profundo quando nós entendemos isso. A missão principal do Senhor foi morrer na cruz e ressuscitar dentre os mortos para nos salvar, nos dar a vida dele, nos resgatar, por favor. Bora falar, Fernando. Graça e paz. Amém. Sobre os prodígios e os milagres, em Lucas 11, o Senhor está expulsando os demônios e o pessoal que estava em volta. Naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Olha isso. Aí vai lá, né, na incredulidade. É incredulidade. O povo não reconhecia, não via, não conseguia ver, porque por falta de vida, de luz, de revelação. O próprio Senhor fazendo, agindo, o povo não via. A incredulidade. Então a principal missão do Senhor foi morrer na cruz, ressuscitar dentre os mortos para nos salvar. Glória a Deus por isso, que nós fomos salvos. Salvos do pecado, do governo do pecado, salvos, redimidos da ira de Deus, da ira vindoura de Deus. Porque um dia o Senhor, todos nós vamos ter que nos prostrar diante do tribunal, diante do juízo de Deus. E ali as pessoas vão ver e conhecer a ira de Deus. É o Deus de amor, mas é um Deus justo. E nós vamos falar sobre isso para frente. Terceira característica que Paulo anuncia, que não é o evangelho, né? O evangelho que Paulo anuncia não é o evangelho de descompromisso com o senhorio de Cristo. Quem não tem compromisso com o senhorio de Cristo precisa se converter ao evangelho. Porque se eu não tenho compromisso com o Senhor, significa que eu estou amando mais a minha vida que a vida do Senhor. Que a minha vida é mais importante que a vida do Senhor. Há muitas pessoas que entram na igreja e estão participando das reuniões, porém não nasceram de novo. Por isso que eu sempre falo, estar na igreja não significa ser igreja. Mas para ser igreja eu preciso estar na igreja. Quando eu falo igreja, na comunhão do corpo. Porque nós só somos igreja todos juntos, todos unidos. Ninguém é igreja sozinho. Individualmente ninguém é igreja. É uma parte do corpo de Cristo, mas não é igreja. Igreja é o corporativo. Igreja é a comunhão, é a unidade. Onde os santos se reúnem para serem edificados e conhecer o verdadeiro amor, graça e verdade eterna.
Então nós precisamos entender a importância de nascermos de novo. E esse nascer de novo é uma obra do Espírito, não é uma obra nossa. Nós não nascemos de novo por aquilo que nós fazemos, pelo serviço que nós apresentamos. Não, pastor, pode deixar que eu vou cantar todos os cultos, eu vou tocar teclado todos os cultos aqui, porque eu, tal. Não, cara, tem um monte de gente que está tocando, que está cantando e não nasceu de novo. Tem talento, tem dom. Você pega uma banda secular, os caras treinam 8 horas, 12 horas por dia. Eles são mais profissionais, eles são mais zelosos do que nós, os filhos de Deus. Por quê? Porque falta compromisso. Porque tem descompromisso. Então, o evangelho que Paulo anuncia, pode falar, pastor Guilherme, não é o evangelho de descompromisso com o senhorio de Cristo. Eu acho legal e interessante frisar esse ponto também do compromisso. Eu acho que, se eu não me engano, foi o Anderson Silva que eu vi falando uma questão, um vídeo dele falando essa semana da questão voluntariado, né, na igreja. Né? Foi ele, né? Foi ele. E é interessante porque ele fala justamente no vídeo que os membros da igreja trocaram o diaconato ali, o servir o corpo, pelo voluntariado, né? E o voluntariado, ele me tira o compromisso da obra de Deus. Aí eu refletindo agora, me lembrando disso, me fez pensar que o meu braço não é voluntário do meu corpo, entende? Está entendendo? O meu braço não é voluntário do meu corpo. Ele é parte do meu corpo para me servir, ele não tem vontade própria. Assim como nós somos o corpo de Cristo, nós também não devemos viver pelas nossas vontades próprias, muito menos como voluntários da obra de Deus, mas sim como comprometidos com o corpo de Cristo, entendendo que somos o corpo de Cristo, né? Então, isso traz muita luz, assim, o entendimento a respeito do comprometimento com aquilo que é do Senhor e aquilo que Cristo é em nós. Porque quando nós darmos o real valor, nos comprometermos de fato com o corpo de Cristo, nós vamos entender que a obra que nós fazemos não é de nenhum de nós aqui especificamente, é do próprio Senhor, né? Então, e devemos trabalhar em comum união e de forma sincronizada, para que o Senhor opere em nós a vontade dEle como igreja de Cristo na face da terra. Glória a Deus por isso. É tão tremendo que essa questão que nós precisamos entender, né? Que há muitas pessoas que entram na igreja, estão participando das reuniões, porém não nasceram de novo. Muitas pessoas, e a gente vai ver isso, que elas estão preocupadas em ter o nome registrado no rol da membresia da igreja, mas não tem o seu nome no livro da vida. O que é mais importante? É eu ter o meu nome escrito como membro da igreja X, ou é eu ter o meu nome no livro da vida? Primeiro, que nós entendemos que se nós estamos com o nosso nome escrito lá no livro da vida, é óbvio que nós vamos estar servindo o corpo de Cristo, servindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Muitos são filhos e até filhos de crentes, mas não filhos de Deus. Eis a questão. O Senhor morreu naquela cruz para nos resgatar e para nos tornar novamente filhos de Deus, e não filhos da ira e filhos das trevas. Filhos de Deus. Muitos são pessoas que aderiram à igreja, mas não se converteram a Cristo por falta do compromisso. Muitos professam o nome de Cristo com os seus lábios, mas negam com as suas obras diárias. Por isso que é muito mais do que nós participarmos de um culto. É muito mais do que nós ouvirmos uma palavra. É nós vivermos essa palavra o dia a dia. Eu sempre falo que
As aflições, elas vão revelar de fato quem nós somos em Cristo Jesus. É difícil, irmão, é difícil para todo mundo. Mas nós precisamos negar o nosso eu. Nós precisamos diminuir para que Cristo apareça e cresça. Muitos chamam Jesus de Salvador, mas não obedecem-o como Salvador. Esse é o evangelho que Paulo estava falando, que não é o evangelho. Esse não é o evangelho. Paulo diz que, ele vai nos ensinar que no período de Roma havia muitos ajuntamentos, mas pouco quebrantamento. E é o que a gente mais vê nesse século que nós vemos, ajuntamento, irmão, e ajuntamento, barulho, e vamos, e pouco quebrantamento. O fruto do Espírito, o nascer de novo, o viver como uma nova criatura, o manifestar as obras do Espírito Santo de Deus. Vou dizer uma coisa para vocês, o caminho continua estreito, irmãos. A porta continua estreita, está dizendo, é apertada. E larga é a porta que conduz para a perdição. É bíblico tudo isso, irmãos. Há crentes que não têm sede de Deus e nem se deleitam em sua palavra. Como que vamos ser conhecidos como filhos de Deus se não amamos a Deus e nem a sua palavra? Ah, pastor, culto de estudo bíblico, eu estou fora. Não é para mim. Não é para quem então? É para todos nós. É para todos nós, porque esse estudo vai trazer a verdade à tona, vai trazer vida, vai remover a nossa cegueira, vai remover os véus, e nós vamos contemplar a grandiosidade desse Deus. Há pessoas que amam o mundo e as coisas do mundo. Tiago diz, João diz, Epístola de João diz, que aqueles que se fazem amigos do mundo são inimigos de Deus. Não tem como você agarrar Satanás e agarrar Deus ao mesmo tempo e caminhar junto. Não existe isso, irmãos. Ah, pastor, eu estou um pé aqui e um pé cá. Não existe isso, um pé aqui e um pé cá. Você já está lá. É isso que o Evangelho está trazendo para nós, entendimento. As pessoas são mais amigos do mundo do que amigos de Deus. As pessoas amam mais as coisas do mundo do que a palavra de Deus, do que o próprio Deus. Querem servir a Deus e às riquezas do mundo. Não tem como, irmãos. Não tem como. Ainda aqueles que têm apetite pelas iguarias do mundo, que nunca experimentaram o sabor do pão do céu. Por quê? Porque Jesus disse, quem comer desse pão nunca mais terá fome. Aqueles que correm atrás das fontes do mundo, esses jamais beberam da água da vida, porque Jesus falou, quem beber dessa água nunca mais terá sede. E após nós passarmos 3 pontos do que não é o Evangelho, agora nós veremos o que é o Evangelho verdadeiro e as suas marcas. Agora nós vamos entender, com clareza nós já conseguimos entender o que não é o Evangelho. Agora, porém, nós precisamos entender o que é o Evangelho. Se existe o verdadeiro, é porque existe o falso. Então aqui nós já vamos fazer esse paralelo, a diferença do que não é o Evangelho e do que é o Evangelho. E o que é o Evangelho? Primeiro ponto. O Evangelho, ele tem o poder irresistível. Isso está lá em Romanos 1:16, que nós acabamos de ler. Eu não me envergonho do Evangelho de Deus, porque ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho, ele tem um poder irresistível. Esse Evangelho verdadeiro é o da onipotência divina. O que é? O nosso Deus é onipotente, onipresente e onisciente.
tem toda a sabedoria, está em todo lugar e tem todo o poder. Então esse evangelho verdadeiro, ele é irresistível. Ele é o evangelho da onipotência divina, que ele está operando para a formação da vida de Cristo em nós. Esse poder glorioso sendo expresso é para que Cristo Jesus seja formado em nós. Ou seja, o evangelho é sim o poder de Deus, e esse Deus é o Deus onipotente. Ele tem todo o poder. Ele pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. Nós não podemos. Deus pode. E Ele pode tudo quanto Ele quer. Por isso que o evangelho é irresistível. Quando a graça de Deus, ela nos encontra, irmãos, é impossível você renunciar esse evangelho. Ele é irresistível. Ele é irresistível. O nosso homem natural jamais desejaria viver esse evangelho. Mas foi a graça de Deus que nos alcançou, e essa graça é irresistível. Qual é o poder que vai fazer com que nós deixamos de viver a nossa vida, os nossos desejos carnais, para viver os desejos do Senhor e os princípios da palavra de Deus? Senão a graça de Deus operando em nossas vidas. A graça divina de Deus. O evangelho é uma dinamite de Deus, né? Ele explode, ele quebra todas as barreiras e atravessa todas as muralhas. O evangelho desconhece qualquer e toda impossibilidade, porque ele pode tudo e todas as coisas. O evangelho entra em todas as culturas, quebra muro de separação entre os povos. Esse evangelho é tão glorioso que ele entrou no palácio de Nero e conquistou os soldados da guarda pretoriana. E nós estudamos sobre a história de Roma. Nós vimos como que era o coração dos romanos. Esse evangelho conquistou o coração do povo romano. Esse é o poder de Deus. Esse é o poder de Deus. E é tão glorioso que em poucos anos esse evangelho havia dominado toda Roma. Esse evangelho havia dominado o mundo. Esse evangelho entrou nas muralhas de concreto do comunismo, penetrou nas prisões e libertou encarcerados. Libertou em que sentido, pastor Tiago? Tirou eles da prisão? Também. Nós vemos alguns testemunhos de pessoas que viviam debaixo do comunismo, que viveram todas as ditaduras ali do comunismo, e que por uma obra milagrosa foram libertas. Mas muito mais do que isso, a liberdade verdadeira é a liberdade do Espírito. Paulo, dentro da prisão, ele poderia glorificar a Deus e contemplar a glória de Deus, enquanto muitos fora da prisão não conseguiam ver e nem adorar o Senhor Jesus Cristo. Segundo ponto, o evangelho é o único poder capaz de salvar o pecador. O evangelho é o único poder capaz de salvar o pecador. Sabe por que nós somos salvos? Porque o evangelho nos alcançou. É o evangelho da graça, irmãos. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. E isso nós precisamos entender, que não existe salvação fora do evangelho. Não existe salvação fora de Cristo Jesus. Não há esperança para o pecador sem o evangelho. Ou seja, não há vida sem o evangelho. Não há como nós nos afastarmos desse evangelho. Você quer viver uma vida sem o evangelho? Vai ser uma vida de morte, irmãos. Por isso que essa palavra é viva e eficaz. É como uma espada de dois gumes, que penetra até o profundo da alma e divide a alma do espírito. Hebreus 4:12 vai falar sobre esse poder do evangelho. O evangelho é a mensagem do amor de Deus. O evangelho
é a mensagem da graça salvadora de Deus. O Evangelho é a mensagem do perdão infinito de Deus. O Evangelho arranca o homem da condenação e concede-lhe libertação. Libertos do nosso eu, libertos da nossa vã maneira de viver. Oh, aleluia! O Evangelho tira-nos das entranhas da morte e nos oferece a vida eterna. E ganhamos a vida eterna. O grande problema é que muitos buscam a salvação nas obras. E aqui é o grande problema. Nós precisamos entender que nas obras, ou nos méritos, ou nos rituais sagrados, ou nos sacrifícios, ou na psicologia de autoajuda, ou no legalismo, ou contudo, o Evangelho só pode ser, a salvação só pode ser alcançada através do Evangelho, por meio da graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Não existe outra maneira. Não existe outra maneira. Terceiro ponto, para nós finalizarmos aqui, que o nosso horário está bem avançado, e nós vamos parar nesse terceiro ponto aqui. E semana que vem nós vamos falar sobre a eficácia do Evangelho, e vamos entrar no versículo de número 18, que vai ser tremendo. Terceiro ponto, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação apenas dos que creem. Apenas dos que creem. 1,16, Romanos 1,16 deixa muito bem claro isso. Nós precisamos entender que há uma limitação imposta pelo próprio Evangelho. Porque o Evangelho não salva a todos. O Evangelho é para todos. Mas o Evangelho não salva todos. Por quê? Porque o Evangelho salva aqueles que creem. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado, diz a palavra. E nós precisamos entender que a fé em Cristo Jesus é a condição da salvação. E é por ela que nós recebemos esse presente. Por meio da fé, por meio da graça. É um presente de Deus, é um dom de Deus, para que nenhum homem se glorie de si mesmo, né? Então, essa fé que nós temos, ela vem do Evangelho. Porque a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, o Evangelho. Então, nós queremos concluir aqui e vamos destacar que a salvação não é pelas obras, não é por aquilo que você faz. Porém, sendo salvos, nós praticamos as obras de justiça. Não tem como uma pessoa dizer que ela é salva e ela não pratica as obras de justiça. É impossível, irmãos. A salvação não salva ninguém, mas os salvos expressam as obras de justiça, né? Então, a salvação não é por merecimento humano, é pela graça divina. A salvação não é alcançada como prêmio, mas é recebida como um presente de Deus. Não é o que fazemos para Deus, mas é o que Ele fez por nós. É o que Ele fez por nós. Não se trata do que nós fazemos para Deus, mas sim o que Ele fez por nós. Coloque-se de pé em nome de Jesus. E semana que vem nós daremos continuidade em versículo 17 e 18 em diante. Vai ser tremendo, vai ser glorioso. Vamos orar em nome de Jesus? Pastor Adri, vem orar aqui por nós em nome de Jesus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Paz, amados. Aleluia, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, querido, queremos te agradecer, te louvar, te engrandecer, por mais essa noite, Senhor, preciosa, gloriosa em Ti, Deus, onde podemos cada dia mais ser firmados na Tua verdade, na Tua palavra, edificados, Deus, seguramente em Ti, entendendo, Senhor, segundo esta palavra ministrada hoje, e tudo aquilo que o Senhor tem nos ministrado ao longo desses anos, querido, que o fundamento eterno é Cristo Jesus,
que nada, exatamente nada, nem os milagres, os prodígios, que são os teus atos, Pai, aleluia, para glorificarem o teu santo nome, e não para tomar o teu lugar de adoração, muito menos para tornar pessoas que oram visíveis por causa de atos que acontecem, ou aleluia, muito menos aquelas que recebem como alguém diferente por ter recebido um milagre. Nada, Senhor, é para tomar o teu lugar, mas tudo é para a honra e glória do teu santo nome. Basta o nosso despertar todos os dias para reconhecermos o teu grande milagre, a grande oportunidade de vida que tu nos dá todos os dias. E se o Senhor permitisse, Senhor, que os nossos olhos vissem 24 horas por dia, iríamos ali reconhecer inúmeros dos milagres que tu operas na nossa vida, Senhor, através da tua provisão, dos teus livramentos, teus cuidados conosco, com os nossos amados, em todo o tempo. Mas o sentido de tudo isso é honra e glória ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, ser cada dia mais fundamentados no Senhor, com milagre sem milagre, aleluia. Em nome de Jesus, em tudo, que o Senhor seja engrandecido. E o sério e o propósito de tudo isso é entendermos que precisamos ser funcionais no corpo, Deus. Poxa vida. Nenhuma água. Entendemos que precisamos ser cada dia mais para edificar o teu santo nome, Pai, para glorificar quem tu és e para que sejamos moldados e transformados. Aleluia, nossa preocupação precisa estar no que estamos nos tornando. Quem somos em ti, Deus. Aleluia, que frutos a tua palavra tem gerado em cada um de nós. Que poder de transformação, o que as pessoas têm enxergado em nós. Isso que precisa ser a evidência, a preocupação nossa de cada dia, como filhos de Deus. Pai, te glorificamos, te exaltamos, querido. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Amém.